aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para libertar os cativos, curar os enfermos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma breve palavra que fala sobre tipos de sexo proibido no casamento, de acordo com a Bíblia. Por isso eu queria que você ouvisse com atenção. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu quero falar com você sobre sexo de um jeito muito aberto e transparente. Eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas suas. Eu sei que muitas pessoas passam a maior parte do tempo pensando nisso. Não é por acaso, já que o sexo está em todo lugar, na televisão, na internet, nas revistas, nas esquinas. Isso faz com que vivemos uma sociedade altamente sexualizada. Isso também não é diferente na vida do cristão. Porém, nós temos uma conduta diferente, principalmente envolvendo sexo fora do casamento. Os jovens da igreja são ensinados na Bíblia que é preciso se guardar para o casamento, ainda que muitos não consigam esperar até lá. Mas depois que casam, o sexo é abençoado por Deus e passa a ser parte da vida deles. E por mais que alguns que agora acham que tudo está liberado, pode fazer o que quiser, eu quero te mostrar na palavra de Deus que existem tipos de sexos proibidos. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te falar algo muito claro. Não é pecado sentir prazer e gozar com o cônjuge. Eu falo isso porque muitas igrejas têm esse assunto como um tabu e pregam de um jeito que dá a impressão de que estão fazendo algo errado. Se sentem sujos depois de praticarem esse ato. Um dos principais motivos disso é porque as pessoas ficam pensando: mas o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus não se casou, é claro, não teve relações sexuais, as pessoas acreditam que o sexo é algo carnal e impuro. Então eles pensam: se Jesus não se envolveu nessa área, deve ser porque é pecado ou não é algo importante. Por isso, preciso deixar claro que não devemos basear a nossa vida no que Jesus faria. Porque Jesus não faria muitas coisas. Por exemplo, ele não teve relações sexuais, não porque era negativo, que o afastaria do Pai, mas porque viu o sexo como um fruto do casamento. E ele veio com uma única missão, de morrer na cruz pelos pecadores. Por isso, temos de viver a nossa vida baseado no que Jesus ensinou, fez e ensinou. Ele não era um pecador como nós, não foi salvo pela fé como nós fomos, não está separado de Deus como nós estávamos por causa do pecado. Ou seja, Cristo está em outro patamar. Sendo assim, o que a sua palavra tem a nos ensinar sobre sexo dentro do casamento? Em Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. Então, isso não é pecado. Foi ele que criou o nosso corpo com órgãos genitais para ter relações e nos reproduzirmos. E quanto à relação sexual entre homem e mulher, eles se completam e eles se tornam uma só carne. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo fala muito sobre casamento e sexualidade. Paulo diz que dentro do casamento, o homem que se dedica à obra de Deus deve também dividir as suas atenções com a sua esposa. Ele também aconselha que o marido e a mulher não fiquem muito tempo sem ter relação sexual, a não ser que for para jejuar. Mas essa pausa no sexo não pode durar muito tempo, pois Satanás pode se aproveitar disso para tentá-los fazer cair em tentação. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 3 ao 5. Devemos entender que a falta de sexo pode gerar abstinência. E quando isso acontece, a pessoa fica mais vulnerável a agir de acordo com seus instintos carnais. O diabo sabe muito bem disso. Isso explica porque muitas pessoas tomam decisões erradas
a agir por impulso e depois se arrependem profundamente disso. E antes de falar sobre tipos de sexo proibido no casamento, eu quero fazer uma reflexão com você a respeito do adultério. Eu acredito que todos vocês já ouviram a frase: quem ama não trai. Essa expressão é muito romântica, mas quando se enfrenta a rotina e os problemas de um relacionamento, percebe-se que na vida real tudo é bem diferente. Infelizmente, a quantidade de adultério tem aumentado absurdamente, inclusive dentro das igrejas. Isso causa muito sofrimento e destruição para as famílias. Por isso devemos refletir sobre o pecado da traição. Em primeiro lugar, é preciso entender que o ser humano, por mais bem intencionado que seja, é pecador e cheio de falhas. Por isso Jesus alertou. Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós somos constantemente seduzidos pelas propostas deste mundo. Precisamos vigiar o tempo todo para não ceder às tentações. É por isso que nem mesmo o amor entre homem e uma mulher, por si só, é capaz de impedir que uma traição ocorra. Existe uma grande ilusão que engana muitos maridos e esposas. Eles pensam que quem ama o seu cônjuge jamais sentirá atração por outra pessoa. Mas como eu disse anteriormente, o ser humano é falho e a própria palavra de Deus afirma que a carne é fraca. A verdade é que se os olhos cobiçam, a imaginação vai longe. Se a pessoa não cortar esse pensamento, poderá um dia cair em tentação. Veja que está escrito, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, podemos sentir atração por alguém do sexo oposto. Podemos nos encantar com um sorriso, um corpo bonito, uma voz, um olhar, uma personalidade. E se não bastasse a nossa fraqueza, somos alvos de um bombardeio da mídia e da cultura que promove a infidelidade. O sexo fora do casamento, a mulher como objeto sexual, a imagem do homem pegador e por aí vai. Com um pouco de pornografia e desatenção no casamento, começamos a entender por que muitos traem, mesmo amando outra pessoa. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. É assim mesmo. Satanás está sempre alerta, pronto para pegar aqueles que não buscam a Deus, que só querem os prazeres que o mundo oferece. Então, importante deixar de lado qualquer tipo de ilusão para encararmos a verdade. Marido e esposa, saiba que você é ser humano e por isso tem uma inclinação para fazer o que é errado. A sua carne deseja o que é proibido. Se você não fechar as brechas para o pecado, poderá sim trair o seu cônjuge. Mas isso quer dizer que todos nós estamos condenados a trair, pastor? De modo algum. É aí que você deve aprender uma lição muito importante. Quem ama a Deus e o seu cônjuge, foge da aparência do mal e não confia na sua própria força. Se você está ouvindo essa mensagem e percebe que está sendo tentado, tome cuidado. Nunca pense que é o forte o bastante. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Então busque conversar mais com seu companheiro ou companheira. Tente resolver os problemas ao invés de fugir deles. E principalmente, tenha o temor de Deus. Muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo dele, mas não é nada disso. Ter o temor no coração é ter reverência, é respeito ao Senhor, é entender que Deus não aprova o pecado e que disciplina os filhos que o desobedecem. Por isso, se você seguir esses conselhos, a traição nunca fará parte da sua vida. A Bíblia diz, em Provérbios 28, 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Agora sim, eu quero te falar
sobre os pecados, os atos sexuais que são proibidos na Bíblia. O primeiro dele, troca de casais. Pode até parecer estranho, mas essa prática é mais comum do que pode imaginar. Funciona da seguinte maneira: os casais se reúnem em um lugar e lá têm relações sexuais com outro cônjuge. Os praticantes afirmam que esse ato faz bem ao relacionamento, pois aumenta a confiança e a liberdade entre os cônjuges. Porém, nada mais é do que adultério. E nós sabemos que esse é um dos pecados que Deus odeia. Em Levítico 18 está escrito: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Levítico 18, 20. Além disso, esse pecado gera feridas profundas na alma. Futuramente acaba com a confiança, o respeito no casamento. Segundo, sexo a três. O sexo a três nada mais é do que quando o casal se envolve em uma relação sexual juntamente com uma terceira pessoa, com o consentimento dos dois. Algumas pessoas tentam defender o seu desejo de fazer sexo a três, afirmando que Jacó era casado com duas irmãs, Lia e Raquel. Porém, em nenhum momento a Bíblia diz que eles dormiam com as duas mulheres ao mesmo tempo. Vemos aqui que a poligamia foi permitida por um tempo na nação de Israel, mas embora fosse permitida, Jesus afirma que não era perfeita a vontade de Deus. Em Mateus 19, Jesus disse: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6. Ou seja, não existe espaço para outra pessoa num casamento heterossexual. Abuso sexual. Nós crescemos com a ideia de que abuso sexual só acontece quando o criminoso usa a forma física para ter relações sexuais com outra pessoa sem consentimento. Mas isso não é verdade. Há também um abuso dentro do casamento. É quando um dos cônjuges obriga o outro a fazer com ele sem que ele e a outra pessoa aceite. Lá, em quem comete esse tipo de pecado, usa a passagem de 1 Coríntios 7 de forma errada para justificar o seu erro. Veja o que está escrito: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Ao tirar esse versículo do contexto, muitos homens acreditam que o corpo da sua esposa pertence somente a eles. Com isso, podem exigir sexo e têm direito de forçá-lo a fazer qualquer coisa que elas não queiram. Mas na Bíblia está falando sobre satisfazer o seu cônjuge e não buscar apenas o seu próprio prazer. Pornografia. Existem tipos de sexo, como eu acabei de citar, que são proibidos na palavra de Deus. Geralmente são estimulados pela pornografia. Muitos casais cristãos afirmam que assistem filmes pornográficos antes ou durante a relação sexual para apimentar o relacionamento. Porém, por mais que os dois gostem disso, a pornografia continua sendo pecado. Ao ver filme ou qualquer tipo de material pornográfico, o casal está abrindo brechas para que o inimigo destrua o seu relacionamento. A Bíblia diz que devemos manter a pureza no casamento. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você pode estar perguntando: pastor, e sobre sexo oral e uso de brinquedos sexuais? Bem, por mais que a Bíblia não dê uma resposta definitiva, vocês devem analisar, ambos estão de acordo, pois se não se sentirem confortáveis em fazer algo, não está certo. O mais importante é honrar a Deus, a respeitar o seu cônjuge. E vocês devem analisar se isso vai fortalecer o relacionamento de vocês ou vai afastá-los um do outro. Quando algo não é claramente proibido por Deus, vocês podem julgar o que é permitido. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versos 21 e 22. Amados, se o nosso coração não condenar, temos a confiança diante de Deus.
e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A respeito do sexo anal, isso é algo que o nosso corpo não foi feito para isso. Os médicos alertam sobre várias complicações e doenças que ele pode causar. Conclusão: como vimos, o sexo dentro do casamento não é pecado e não é sujo. Não serve somente para a reprodução. Ele foi criado por Deus para nos dar prazer. Se você quer ser abençoado, fique longe de qualquer forma de promiscuidade, coisas abomináveis que desagradam ao Senhor. Escolha viver conforme os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida, e você será uma pessoa saudável, bem-sucedida e feliz. Aleluia! Glória a Deus! Se essa palavra edificou a sua vida, eu quero orar por você. Vamos orar? Se você tem algum problema com esses tipos de relação na sua vida, o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai te ajudar a livrar de cada uma delas. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra. Temos a revelação de tudo aquilo que afeta o nosso relacionamento com Deus e com o nosso cônjuge. Pedimos ao Senhor, dá-nos a sabedoria, dá-nos a revelação, dá-nos a pureza da tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de toda seta maligna do inferno, de toda sugestão maligna, que nós possamos ter casamentos abençoados, relacionamentos de intimidade com nossos cônjuges, sem ferir a sua consciência. Dá-nos prazer, alegria, dá-nos, ó Deus, uma vida plena. Eu oro por cada família, por cada casal, para que eles tenham vida plena no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, sabe de pessoas que estão passando por esses problemas, nos ajude a divulgar, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Se você foi abençoado e deseja abençoar o nosso ministério, tenha liberdade. Você pode nos abençoar através do Pix. Você pode entrar em contato comigo, com o pastor Paulo Messias, porque nós trabalhamos em várias frentes. Nós ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Pagamos inscrições para levar pessoas a ter um encontro com Deus. Abençoe o nosso ministério e seja grandemente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém?